Ele nasceu numa cidadezinha em Santa Catarina, mudou-se para a Amazônia na adolescência e hoje está radicado em São Paulo, onde comanda o Banzeiro, cuja matriz se encontra em Manaus. Nativa já há 5 anos, a filial do restaurante deve sua fama a pratos como matrinchã recheada com farofa de banana e costelinha de tambaqui agridoce que ele não tem como tirar do cardápio, dada a procura alucinante. Sempre de bem com a vida, ao que tudo indica, Felipe Schedler está no Se Meu Inconsciente Falasse de hoje. Esse podcast é um oferecimento do Resposta, a maior plataforma de pesquisa e experiência do cliente CRM no Brasil. É utilizada pelas melhores marcas e gestores que acreditam em dados e na fidelização por meio de experiências. Com tablets, QR Codes e outras ferramentas, a empresa orienta gestores de restaurantes a focar exatamente onde é necessário. Quer saber se sua equipe é atenciosa e rápida, se o menu está agradando? Essa é a ferramenta que você precisa experimentar. Aproveite o cupom Experiência30 que você acessa por meio desse QR Code que aparece na tela e tenha 30 dias grátis. Felipe, como é que São Paulo está te tratando? Olha, tá me tratando muito bem, viu? Eu acho que São Paulo foi uma grande surpresa pra gente, porque a gente veio pra cá, o Banzeiro abriu aqui em 2019, e 2019 foi um pouquinho antes da pandemia, né? Então, aquele timing bom, aquele timing maravilhoso, 6 meses antes, né, assim, da pandemia. Então, aqueles 6 primeiros meses foram meses maravilhosos pra gente. Daí teve a pandemia. Por que eu te falo que é um grande presente? Hoje eu tenho muita gente que vem várias vezes durante a semana ou várias vezes no mês. E eu tô dizendo tudo isso para dizer que quando eu vinha, quando eu tava no projeto, muita gente falava: paulista não gosta de peixe de água doce. Essa é uma lenda. Eu posso garantir que essa é uma lenda. Deve ter sido um choque. Assim, quanto tempo você passou Eu passei 20 anos em Manaus. Isso. Sim, tô há 6 aqui. Assim, como é que... Você sente um choque de culturas, de clima? Tem um choque que é um choque muito intangível, que é a história da velocidade disso aqui. Quando eu vim pra cá, o meu plano não era morar em São Paulo. O meu plano era ficar indo e vindo com mais frequência. Uhum. Mas quando eu cheguei em São Paulo, isso aqui te engole, assim. E te engole com muitas oportunidades, né? Não é um engole no jeito, uma forma ruim, mas é como o ecossistema paulista funciona, né? Então, teve esse choque de tempo. Então, hoje, assim, eu sempre que eu vou para Manaus, parece que o tempo passa mais devagar lá. E além de, assim, São Paulo dá uma coisa que poucos estados do Brasil dá, que é o seguinte: você pode pegar o carro, pegar o frio na serra ou pegar o mar em pouco tempo. Isso é muito gostoso. Minha mulher, meu cachorro. Tem o Rio Amazonas ali também, né? Então, aí que é o problema. Essa, pra mim, é a maior falta. O Rio Negro é, pra mim, o lugar mais extraordinário do planeta, assim. E eu não falo isso de uma forma poética, não. Quando eu tô lá, que eu tô no meio do rio, é o lugar que eu me conecto, que eu me emociono, que eu, assim... E quem conhece sabe do que eu tô falando, assim, aquela água quentinha, gostosa. Sem mosquito, que não vai pra... Sem mosquito, né? Quase inacreditável isso. Uhum. O Rio Negro é muito ácido e por isso não tem mosquitos, né? Maravilha, onde você nasceu, você saiu bem pequeno, né? Eu saí com 14 anos de Maravilha. E Maravilha é uma cidade bem pequena de Santa Catarina, no interior. E essa, sim, foi um grande choque para mim, né? Porque, imagina, uma cidade pequena por si só, ela já tem costumes mais locais, assim. E aí eu vou pro Amazonas, né? Quando eu cheguei no Amazonas, eu morei 2 anos em Itacoatiara, que é uma cidade do interior. E Itacoatiara, ela é uma cidade que, como ela é menor e do interior, você tem um acesso maior à cultura, inclusive dos alimentos e tudo mais. Então, quando eu cheguei lá, pra mim foi um baque, assim. Eu nunca tinha ouvido falar, sei lá, talvez eu nunca tinha tomado açaí na vida, sabe? Há 20 e poucos anos atrás não era como hoje, né? Então, foi muito diferente. Sua origem é alemã, né? Alemã, isso. Como é que é para você se apropriar, enfim, de alguma forma, de peixes e de uma cultura com laços indígenas? Como é que é para você? Teve algum conflito, algum momento? Assim, bom, essa coisa hoje em dia fala tanto de apropriação cultural. Isso chegou a ser um conflito em algum momento da sua trajetória? Eu acho que a parte boa da história é que com 14 anos você ainda não está totalmente formado do que você quer fazer na vida e tudo mais.
eu acho que essa minha formação foi nisso. Talvez se fosse depois, seria um pouco mais difícil. Mas pensando em me apropriar culturalmente, esse sempre foi um desafio para mim, porque eu sempre quis fazer um trabalho que fosse um viés de mão dupla, né? Então, quando eu cheguei no Amazonas, que eu comecei a entender, que eu comecei a ver que era isso que eu ia fazer e tal, e comecei a me apaixonar por essa história, eu sempre tenho um lema que, no mínimo, eu acho que assim, o menos um dessa história é: todo amazonense que vier até aqui, seja em Manaus, em São Paulo, se sinta representado pelo que a gente faz aqui. Esse, para mim, é o princípio básico. E quando você faz isso com respeito às pessoas, à comunidade, ao ecossistema como um todo, até o respeito ao meio ambiente também, que isso inclui, você vai ganhando esse espaço e as coisas começam a ficar um pouco mais fácil. Então hoje eu sempre digo que, respeitosamente, eu faço Cozinha da Amazônia, e hoje eu já sou muito mais amazonense do que catarinense pelo tempo de vida, né? Como é que começa essa trajetória na gastronomia? Isso vem da família, né? Vem da família, em partes. Quando a gente se mudou para essa cidade do interior de Manaus, do Amazonas, nós abrimos uma pequena pizzaria lá, por pura sobrevivência. Minha mãe conhecia uma amiga que tinha aberto uma pizzaria, e aí, por pura coincidência do mundo, a gente falou: cara, vamos abrir uma pizzaria aqui? Porque daí o Felipe, eu tinha 16 anos já nessa época que a gente abriu, o Felipe trabalha, a gente tem uma rendinha a mais e tal. Mas sem nenhuma experiência nisso? Sem nenhuma experiência nisso, assim. Aí minha mãe foi lá abrir massa mesmo e tudo mais, e foi legal, foi um sucesso, né? Eu sempre conto que essa primeira pizzaria, ela teve grandes diferenciais para 2004, que era cerveja com no balde de gelo, mesas com toalhas, e a turma de atendentes e tal com um uniforme. Isso, na época, meu amigo, era uma coisa assim, tipo, para aquela cidade, muito diferente. Sim. Então, era uma pizzaria muito simples e tudo mais. Mas aonde que foi a virada, que foi o que eu falei agora há pouco? Eu comecei a ter um contato muito maior de Amazônia do que muita gente que nasceu no Amazonas e mora em Manaus. Manaus é uma cidade como uma São Paulo. Você se distancia da cultura facilmente. Parece que você está em qualquer cidade do mundo. Então, Itacoatiara me deu esse presente de me aproximar a isso, então depois para mim foi tudo muito natural, já fazia bastante sentido, sabe? E daí para abrir o primeiro banzeiro lá em Manaus, como é que foi isso? Aí o banzeiro em Manaus, depois dessa pizzaria de Itacoatiara, a gente abriu uma pizzaria em Manaus e continuamos. Aí sim, nesse tempo eu comecei a trabalhar na cozinha, eu fazia parte das massas, era um restaurante de pizza e massa, eu era parte das massas, parte italiana da história. E aí, em 2009, surgiu essa oportunidade de a gente abrir o banzeiro lá. E a primeira ideia era para ser um restaurante de comida portuguesa, assim, porque o dono do ponto que a gente estava comprando era um português, e ele queria muito e tal. Mas aí a gente foi eu fui para Belém passar um tempo. E quando eu fui para Belém, eu falei: cara, é isso aqui é diferente, isso aqui é... Mas isso em quais restaurantes? Onde você viu isso? Eu estagiei no Lá em Casa, com o Paulo Martins, isso. Com ele mesmo? Não, ele não estava mais, ele já estava doente, mas eu estagiei lá com a Dani, que é a filha dele. E também estagiei no Manjar das Garças, que é um restaurante bem icônico de Belém também. Aí. Muito legal. Foram lugares que me abriram a cabeça, assim, sabe? Eu falei, isso aqui tem tudo que faz sentido na minha cabeça. Foi onde que fechou o elo dentro do meu mindset, sabe, sobre a Amazônia. Como é que foi para você já começar a trabalhar nisso? Você teve não, vou fazer outra coisa? Como é que foi essa... Não, aí a gente já começou a pensar nesse restaurante, chegamos no conceito Amazônia. Bom, vai ser banzeiro o nome, né, que banzeiro significa as ondas do rio, né, a marola, digamos assim. Quando um barco passa numa embarcação menor, daquela onda, isso é banzeiro. E a gente tinha a premissa de fazer um restaurante que saía do que era muito caricato, que era assim,
Você ia nos restaurantes e tinha um monte de peixe enorme, empalhado ou talhado em madeira e tal. A gente falou, não, vamos usar outros elementos da Amazônia como elemento principal. E aí entrou a história da canoa, o nosso logo é um remo e tudo mais. Em outubro, talvez, de 2010, a gente já ganha o primeiro prêmio da Veja. Que, se não me engano, o primeiro foi de algum prato que a gente fez, ou de restaurante do ano, não lembro. E depois disso foi assim, a gente ganhou vários anos, mas enquanto teve Veja em Manaus, mas a gente começou a ganhar também um espaço maior na mídia, e aí eu também nesse momento consegui me conectar com muita gente aqui do Sudeste e Sul, né? Mas aí você já se descobriu como chefe nesse momento? Já me descobri como chefe. Foi muito engraçado que eu era muito jovem, eu não tinha tanta experiência de Amazônia, né? E aí, quando a gente estava na agência de publicidade, das pessoas lá da agência falou, olha gente, para a inauguração do Banzeiro, eu acho que seria muito importante a gente chamar um chefe nacional para cá, para ele fazer o barulho e tal. Vamos pensar nisso, tá? Quando a gente entrou no carro, meus pais falaram, não chamar chefe nada, o Felipe que vai estar lá na frente, ele que vai fazer isso acontecer. Mas era uma agência de publicidade para abrir o restaurante, para fez a marca e tal e tudo mais. Abrimos, o Banzeiro ele era um restaurante muito mais abrangente, então assim, a gente tinha bacalhau, o foco era a cozinha amazônica, mas a gente tinha vários, eu lembro que no começo tinha paeja lá, sabe? Mas conforme a gente foi conseguindo colocar ele no trilho, a gente foi tirando isso. E é interessante pensar que hoje você abre as coisas com muito mais conceito. Naquela época, a gente abria pensando assim, olha, eu não posso errar, eu preciso ter um lugar que várias pessoas possam ir. Então você começa a ter mais cuidado aonde você vai, como que você vai fazer. E por isso que a gente abriu com várias coisas. A única coisa que a gente tem lá ainda, que eu não gostaria de ter, e temos, e não tem em São Paulo, mas tem lá, é bolinho de bacalhau. E eu não consigo tirar porque a gente vende muito bacalhau. Só para você ter ideia, o bolinho de bacalhau, normalmente, ele é feito com a para do bacalhau, né? Então você usaria tipo lombo e usaria as aparas para isso. A gente usa tanto que a gente compra as caixas de bacalhau e usa todo o bacalhau para fazer bolinho. Porque a gente não tem a para para fazer isso. É tipo a costelinha de tambaqui daqui, é isso? É tipo a costelinha de tambaqui daqui, A costelinha de tambaqui aqui é nosso carro-chefe número 1 de entradas, né? E você chegou a pensar em fazer outra coisa, trabalhar com outra coisa? Antes de eu começar na gastronomia, na época que eu saí de Taquatiara e fui para Manaus, eu fui fazer curso de vestibular e eu queria ser delegado de Polícia Federal. Era o meu sonho. E o destino é muito bom, né? Porque eu seria um péssimo delegado, a propósito. E há uns anos atrás, conversando com alguns amigos, eu descobri que eu não queria ser delegado, eu queria ser agente, porque o delegado é um cara muito mais burocrático e tal. E eu, no meu imaginário, queria andar com a arma na cintura e distintivo, aquela coisa. Mas não tem nada a ver comigo, não deu certo. E, enfim, nem cheguei a cursar direito, que era o que eu queria fazer. Mas você fica imaginando como é que teria sido sua vida se você fosse por esse caminho? Quando eu fico olhando essas bombas que acontecem no Brasil e de vários que a Polícia Federal atua, e eu fico pensando, cara, como seria fazer parte disso de alguma acordar cedo, né? Porque as operações são sempre cedo. Acordar às 4 da manhã, 5, tirar o cara da cama e tal. Cara, não é muito o meu perfil disso, sabe? Eu acho que eu sou uma pessoa talvez mais do bem. Não que os policiais não sejam, mas eu acho que você tem que ter um jeito uma personalidade que talvez não combina muito comigo, não. Como é que você descreve sua personalidade? Eu acho que eu sou um cara fácil, eu acho que eu sou uma pessoa que me comunico bem, me dou bem com muita gente, não considero que eu tenho inimigos ou pessoas que não me dou bem, não tenho isso. Então acho que eu sou uma pessoa mais... tá me fugindo a palavra, mas talvez mais espontânea, tento ser sempre mais leve, mas não combina muito com a história de um policial que acho que tem que ser um pouco mais ponta firme em algumas coisas, sabe? Como é que você acha que as pessoas da sua equipe te enxergam? É uma ótima pergunta. Eu tenho a sorte de ter na minha equipe pessoas que trabalham comigo há muito tempo. Então, a minha chefe de cozinha de Manaus, ela trabalha comigo há 15 anos.
O chefe daqui de São Paulo, ele trabalha comigo há 8, se eu não me engano. E eu vejo que as pessoas, elas têm muito respeito por mim. Mas elas só têm respeito por mim porque eu procuro respeitá-las muito. Então, eu sempre acho que isso aqui é um lugar que demanda muito trabalho. A gastronomia, ela é um pouco ingrata muitas vezes pelo tanto de trabalho que você tem versus o que você pode ter no final do mês. Mas a gente tenta transformar isso no melhor ambiente possível. E eu acho que isso acaba trazendo um resultado bom. E como é que é trabalhar com você? Olha, como é trabalhar comigo? Olha, segundo a minha versão, é sensacional, viu? Mas a gente não vai perguntar para ninguém aqui dentro, para não ter nenhum problema, né? Pra não precisar fazer uma grande edição no vídeo. Não, brincadeira. Eu tenho uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é dar oportunidade para as pessoas que estão aqui. Tanto oportunidade de crescimento, como oportunidades de vida. Então, ano passado eu fiz um evento em Washington e a gente ficou 15 dias lá. E quando a gente estava criando esse evento, né, com o pessoal de lá a Embaixada Brasileira e o Kennedy Center em Washington, eles me falaram, olha, você pode trazer um assistente. Eu falei, tudo bem. E depois eu pensei bem, eu falei, cara, eu não quero um assistente, eu preciso de 2. Eu vou bater o pé e esses caras vão ceder. E cederam. É a coisa mais verdadeira da minha história. Eu tenho certeza que eu fiquei mais feliz do que eles, que foram comigo. Porque para eles, primeira vez nos Estados Unidos, você ficar 15 dias com dinheiro, que a gente foi bem remunerado, podendo fazer as compras, vivendo um pouco daquele sonho americano, por mais que seja 15 dias, foi algo extraordinário na minha história. Eles estavam extasiados, né? A gente trabalhou muito, mas a gente também curtiu muito, a gente aproveitou muito esses dias lá. Mas para mim, sabe, através de todo esse trabalho que a gente faz, levar pelo menos 2 pessoas da minha equipe para usufruir isso. Poder proporcionar isso para eles. Exato, eu acho que isso é legal. E aí, em outras proporções também, ano passado a gente fez um evento no Ponta dos Ganchos, que é um resort em Santa Catarina sensacional, né? Um lugar super exclusivo. E aí também podia levar eu pedi para levar 2. Aí foram 2 que não foram na viagem. Então eu tento sempre buscar e fazer um rodízio de quem vai para cada lugar comigo, né? E você vê um impacto nisso depois? Eu vejo o impacto. Assim, eu acho que existe o fator gratidão e existe a lealdade. Por quê? Porque viajar por si só já te aproxima das pessoas. Super. Se eu fizer uma viagem contigo de 10 dias, a gente vai sair muito mais próximo do que a gente já é. Ou não, né? Mas, ou não, muitas vezes não. Né? Acho que sim, nesse caso, mas assim... Mas vamos dizer que sim, né? Você tira algumas máscaras, né? Exato. E eu sempre procuro, assim, a gente vai sair, beleza. Aonde a gente vai jantar? Eu vou jantar lá eu tô em Curitiba, eu vou jantar na Manu Bufara, eles vão comigo. E eu acho que trazer isso é muito legal, porque eles acabam tendo essas experiências todas, vivendo esse lado, às vezes, mais inacessível da gastronomia, economicamente falando, né? Então, assim, eu acho que traz essa lealdade que é muito legal e essa conexão maior. E esse aqui, o que representa na sua trajetória a abertura desse banzeiro aqui em São Paulo? Esse banzeiro, a gente chama ele de banzeiro 2.0, porque foi o banzeiro que... Foi o banzeiro mais desafiador, obviamente. Os desafios eles vão mudando ao longo do tempo, né? O primeiro banzeiro, verdadeiramente falando, eu nem tinha ideia do tamanho do desafio que era, porque a gente só tinha que fazer e sobreviver, fazer aquilo dar certo e pagar as contas. Conforme você vai conquistando coisas, você tem mais a perder. Então, o risco é diferente. E aí você vem para São Paulo, que é uma cidade, nossa, né, que vibra, que pulsa o tempo todo, com tanta gente boa trabalhando aqui, é um desafio grande. Então, o que foi a minha estratégia? Eu peguei o que tinha de melhor no Banzeiro, peguei o que tinha de melhor no Moquém, que é outro restaurante nosso lá em Manaus, e coloquei nos 2 e trouxe para cá. Tanto que a costelinha que você falou agora há pouco é um prato do Moquém, originalmente. Hoje ela está nos 2 banzeiros, mas ela foi feita por Moquém. E aí,
você faz tudo isso, fazendo um investimento pesado, e ainda algumas pessoas te falando, a paulista não gosta de peixe de água doce, cara, dá um medo enorme. Mas a gente conseguiu, acho que conseguimos o nosso espaço aqui, né, nessa capital, nessa selva de pedras. Mas você se sente integrado à cultura de São Paulo ou tem algum choque? Você se sente um pouco estrangeiro, forasteiro, na verdade? Não, eu me sinto integrado. Eu acho que São Paulo é uma cidade que abraça todas as culturas, assim. Eu acho que ela é uma cidade que te dá essa possibilidade, sabe? E o que foi muito legal para mim é que, então eu vivi 15 anos num banzeiro, onde eu fiz conexões com o Brasil inteiro. Eu conheço chefes do Brasil inteiro, e muitos deles, a gente viveu uma onda que a gastronomia estava explodindo, começou a aparecer muita gente nova. Então, talvez os maiores expoentes de todos os estados são dessa geração que fazia as feirinhas juntos, os farturas da vida, prazeres da mesa, os eventos que a gente tinha. Todos esses eventos conectaram a gente. Então, quando eu cheguei em São Paulo, para mim foi muito bom, porque eu já tinha uma rede muito boa. E essa turma que eu conhecia me recebeu super bem, me apoiaram muito, me ajudaram muito, com fornecedores, com dicas. Né? Quando eu fui abrir, que a gente chegou nesse ponto, aqui onde o Banzeiro está hoje, eu perguntei para vários amigos. E aí eu vi que eu aprendi naquela época que ninguém sabe, na verdade, se é bom, se é ruim. Tipo, ninguém sabe. Todo mundo, alguns me falaram, olha, Itaim é bom, mas você está numa avenida muito movimentada. O que funciona no Itaim são restaurantes que têm ruas menores. Né? A gente tem vários exemplos disso aqui. Aí você fica, cara, andar, não dá. E é tão dinâmico também, às vezes, quer dizer, isso aqui há 5 anos também, esse bairro não tinha nada. Pô, também. Exatamente. 2 ou 3. Não, agora você anda pra cá, se você pegar aqui à direita, cara, você vai ter uns 10 restaurantes bons pra você ir, né? É impressionante. Você consegue identificar o que mais te instiga a trabalhar com gastronomia? Sim. Teve uma época da minha vida que eu trabalhei muito com cogumelos comestíveis da Amazônia. Foi uma época que a gente, junto com o INPA, com a doutora Noêmia, que é uma especialista em cogumelos, a gente meio que mostrou para o Brasil como tinham cogumelos comestíveis naquela época. E eu gostava dos cogumelos, mas o cogumelo me trouxe uma coisa que era o elo que me faltava nessa história. Ele me obrigava a caminhar no meio da floresta, porque era onde a gente coletava esses cogumelos. E como eu fui viajando, quando eu fui conhecendo essa floresta, eu falei, cara, é isso que eu quero. Eu quero viver essa história. E aí, essa jornada toda, então, foi me aproximando disso. O que mais me instiga hoje é saber que até o final do ano, talvez eu consiga te apresentar 2 ingredientes que você nunca imaginou que existissem, porque a Amazônia pode me oferecer isso. Talvez vai ser ao final de 3 anos, pode ser, mas é um grande quintal a ser descoberto, sabe? Sim. Então isso acaba trazendo... Eu fico entusiasmado com isso, porque você sabe que, tipo, cara, é um livro em branco. A gente está escrevendo essa história o tempo todo. Eu e tantos outros chefs que fazem coisas pela Amazônia, mas... ou causam impacto, ou, né, enfim, estudam sobre ela, mas eu acho que isso que é legal. Assim, é o jungle to table, isso? Exatamente, esse jungle to table, cada vez mais a gente busca que isso seja o mais sustentável possível, que cause o melhor impacto possível, e causar impacto não é manter a floresta em pé, mas é deixar as comunidades satisfeitas. Tem o caso do pirarucu, que vocês usam o pirarucu selvagem, Gosto da Amazônia, né? O que acontece? Quando você está com a comunidade satisfeita, significa que ela vai ser a primeira a preservar aquele peixe lá, falando do pirarucu, ou que vai manter a floresta em pé. Quando essa comunidade não vê futuro no que ela está fazendo, porque ela não tem como... as gerações que vão vindo, veem que não tem futuro, vão viver uma vida com pouca grana, com dificuldade, eles tendem a sair de lá. E quando eles saem da floresta, eles abrem espaço para grileiros, para garimpo, para um monte de coisa que degrada a Amazônia. Então... Pecuária.
Então, pensar na Amazônia é pensar nas pessoas que vivem lá, porque a floresta sozinha, ela se regenera, mas ela não consegue impedir a degradação do homem, né? Tendo esse contato, esse histórico de né, se embrenhar lá na floresta, como é que você vê essa constante ameaça? Enfim, tem cenários bem apocalípticos ali para ponto de não retorno na Amazônia, de destruição, se chegar a 2 graus Celsius, sim, que já está quase. Sim, como é que isso chega em você? Isso me preocupa muito. Ano 23 a gente teve a maior seca da Amazônia, né? Que foi muito impactante e me deixou muito impactado, principalmente porque Manaus é abastecida por balsas, basicamente. Então, muito do que vai do Sudeste chega a Porto Velho, pega uma balsa e vai até o Amazonas, até Manaus. O Amazonas como um todo, né? E os rios secaram muito, então muitos barcos encalhavam, não ia e tal. Então você começa a pensar que, de repente, você pode ter uma falta de combustível, né? Na época da pandemia, a gente viu a falta do gás lá, do oxigênio. Do oxigênio, exato. A gente viu isso muito forte, muito por conta dessa distância que a gente vive. Então, eu acho que esse é um dos impactos. O outro que eu penso que como a gente pode contribuir para isso não acontecer é ter essa consciência. Então, se fala muito hoje, é porque as pessoas precisam ter essa consciência. E também a gente tem a obrigação de você e todo mundo que se comunica, de falar para o Brasil o seguinte: Brasil, a Amazônia somos nós, isso aqui é território brasileiro. Porque eu conheço tanta gente que conhece tantos lugares do mundo e nunca foi para a Amazônia, sabe? E assim como tem os Lençóis Maranhenses também, que são outro lugar incrível, mas falando da Amazônia, é um lugar que o Brasil precisa descobrir e se apropriar de fato, de falar, olha, isso aqui é meu, faz parte. E aí começar a brigar mais por isso, a buscar embalagens mais sustentáveis, a entender o que pode gerar impacto na bioeconomia da Amazônia, porque tem muita gente boa fazendo um trabalho muito legal na Amazônia. Sim. É muita gente, cara. Filantropias, ONGs, institutos, e são pessoas realmente comprometidas. Mas a gente precisa que o Brasil olhe para a Amazônia valorizando mais ela, sabe? Eu acho que isso é muito importante e trazendo um senso de pertencimento mesmo, sabe? O turismo, comparando, por exemplo, com outras regiões do Rio Amazonas, é muito pequeno, né? Muito pequeno. Que o Brasil vai. É muito pequeno. Não, e assim... Eu acho que a maioria talvez sejam estrangeiros. Estrangeiros, exato. Muito estrangeiro hoje em Manaus, pouco brasileiro. E acho que o trabalho até... E essa sempre é uma crítica que eu faço. O trabalho que o governo faz, não este governo do Amazonas, o governo de muitos anos, é como se virasse... Assim, a parte turística do plano de governo, ela é muito pequena ainda. E você vê outros lugares que inverteram isso. Cara, tipo, você pega o Peru... As pessoas vão lá para comer, tipo, mas tem o Machu Picchu, tem uma história incrível. Cara, beleza, vou conhecer, mas eu vou para comer. Então eu acho que o Amazonas tem muito esse potencial das belezas naturais, da gastronomia, de tudo mais, mas que precisa ser mais explorada de uma forma muitas vezes menos caricata também, sabe? Sim. A gente tem uma Amazônia muito elegante para mostrar para o mundo. A navegação que eu fiz lá pro Rio Negro para cima foi uma das viagens, sem dúvidas, uns 5 dias mais incríveis, assim. Eu recebo muito esse feedback. E assim, é real, sabe? Aquilo tem uma energia diferente. Que as pessoas precisam conhecer, elas não precisam nem gostar, não tem problema, mas... Eu acho que é difícil conhecer e não gostar. Como é que é para você olhar para o futuro, assim? A gente falou dessa questão climática. Eu acho que a gastronomia, né, falando da minha área, ela precisa estar cada vez mais preocupada com o meio ambiente. Nós, enquanto donos de restaurantes, chefes, cozinheiros e tudo mais, a gente precisa estar mais envolvido com isso. Então, o futuro do Banzeiro nós conseguimos catalogar todo o impacto que a gente faz, todo o impacto que a gente gera nos 3 restaurantes que a gente tem,
E nós agora queremos cada vez mais fortalecer mais as comunidades que nos ajudam, que nos abastecem nos novos produtos, e assim tentar construir um futuro melhor e fazer, ainda que a nossa pequena contribuição, pensando no que se pode fazer, né? Mas, poxa, é aquela história, né? Que a floresta está pegando fogo e o beija-flor vai lá e fica tentando apagar o fogo, né? E aí o elefante fala, nossa, mas você está tentando apagar o fogo, você não vai conseguir. Ele fala, se cada um fazer a sua parte, vai funcionar. Eu acho que cada um tem que fazer um pouquinho da sua parte para pensar no futuro da Amazônia. Você se define entre otimista e pessimista, onde você se encaixa? A hora que a gente para de ser otimista, acabou. Hoje de manhã, antes de sair de casa, eu cheguei com a minha esposa, que é menos ligada com isso, e contei para ela de 3 crimes grandes que aconteceram perto da nossa casa. Que é por aqui, né? E aí eu falei para ela assim, olha, toma cuidado, presta atenção, fica esperto a essas coisas, e se acontecer, ou quando acontecer, calma, deixa o cara levar o que ele quer, não vamos, pelo amor de Deus, sua vida é primeiro, né? Mas se você não tiver otimismo de que você está saindo de casa com uma boa intenção, que você vai fazer um negócio legal, cara, aí perdeu a graça. Porque eu acho que o pessimismo ele está tentando te consumir de todo jeito, em todos os lugares. Você vê criminalidade, você vê pessoas que trabalham muito quebrando, dando errado, você vê tanta coisa ruim acontecendo que a gente tem que ser otimista e ter esperança que isso vai melhorar. Você sempre foi assim? Eu acho que eu aprendi a ser assim. Vou ser pai. Hoje, eu quase estava nessa semana, eu estava, nossa, será que vai rolar ou não vai? Porque ela está para nascer a qualquer momento. Qualquer coisa, a gente talvez a gente interrompe e eu vou para a maternidade. A gente vai junto, sim. E quando você, né, eu tenho 38 anos, quando você muda essa sua história para a paternidade, as coisas começam a mudar. Então, eu acho que eu tenho me tornado mais otimista e tenho convivido com pessoas que têm me mostrado que esse é o caminho, e pessoas que têm muito sucesso, pessoas que desenvolveram muito, então eu acredito muito nisso. Tá virando já uma pergunta clássica aqui do videocast, o que é sucesso para você? Olha, sucesso é a gente conseguir fazer genuinamente o que a gente gosta, o nosso propósito. Então, o Banzero tem um propósito, eu acho que a gente consegue fazer isso aqui. E a consequência disso é que o restaurante vai estar lotado, é que você vai vender bem e tudo mais, mas se você não tiver um propósito real e você fica tentando desvirtuar sobre ele, eu acho que aí você não tem sucesso. Então, eu acho que quando você segue o propósito e você consegue trabalhar nele, fazer aquilo que você gosta, isso é sucesso. E isso não tem nada a ver com dinheiro, né? Eu acho que o dinheiro, ele é uma consequência do que você está fazendo. Tanto que a gente vê tanta gente do mercado financeiro que ganha muito, indo para outras áreas para ganhar menos, mas para viver uma vida melhor, né? Então, sucesso é isso, eu acho. Você já se viu impelido a fazer coisas que você não gostava nesse meio? Talvez para agradar a crítica, ou para tentar buscar prêmio? Já. Teve uma época que o Instagram, ele é uma ferramenta super importante, mas o Instagram teve uma época que era o seguinte, o que era cool era você sair e postar a foto do mais bonito que você pudesse, do prato mais legal para postar, e aquilo repercutia. E nessa leva surgiram muitos blogueiros e muitos influencers de gastronomia seguindo esse caminho. Eu acho que o que aconteceu naquela época, que eu acho que hoje é um erro, é você fazer as coisas pensando nisso, pensando muito na estética, pensando como vai ser a melhor foto o tempo todo. Isso não pode ser a única verdade. Isso é um pouco. E outra também é fazer coisas pensando em como agradar um jornalista que vai, alguma coisa. Então, assim, muitas vezes você tem que ter alguns pratos para atender um nicho pequeno, mas muito do que vende
talvez o que mais vende, talvez não vai virar uma notícia grande, mas um ingrediente super exclusivo vai. Então teve um momento da minha vida que eu fiquei muito preocupado em trazer muito dessa coisa exclusiva. Só que a gente não pode esquecer da parte comercial também, que é o que sustenta o negócio. Então, eu consegui encontrar esse caminho do meio, mas por muito tempo eu fiz isso. E eu acho que isso é péssimo, porque você fica vivendo uma vida meio que de plástico para tentar mostrar uma coisa que, cara, no mundo real é um pouco diferente, sabe? E você lembra de algum prato, por exemplo, que você... Que ilustra um pouco essa sua preocupação? Eu lembro de um prato que teve uma moda, uma época, as punks estavam em alta, e aí tinha eu fiz um prato que era um carpaccio de mamão verde. E a gente botava lá uns temperinhos amazônicos e tal, lá em Manaus. Lá em Manaus. É há muito tempo, sei lá, 2014, 15 talvez. E esse carpaccio de mamão verde, ele era lindo, fotogênico, ele era um prato instagramável. Porra, cara, tinha a ideia de uma coisa que na época, né, hoje se usa mais mamão verde, mas cara, eu não gostava do prato. E vendia? Pouco. Eu tirei do cardápio depois de um tempo, talvez menos de um ano, mas eu fazia aquilo para agradar esse ecossistema, sabe? E como é que você se sentia ao, enfim, continuar servindo esse prato? Sei lá, não dava liga, sabe? Não tinha o sentimento, sabe? Porque eu não fazia para mim, eu não fazia por mim, eu fazia pelo que aquilo representava. E acho que esse não é o caminho. Acho que a gente tem que fazer o que a gente acredita mais e tudo mais. Às vezes a gente ousa, às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, faz parte do processo, mas é muito sobre você buscar realmente o que você acredita. Isso é sucesso, né? Sim. Fazendo uma comida que obviamente tem um vínculo muito grande com o regional, assim, como é que é para você a questão da inventividade, do ponto de vista autoral? Isso mexe de alguma forma com a sua vaidade? Ou se sente um pouco preso? Como é que é isso para você? Eu acho que uma dificuldade de quem trabalha com a Amazônia é que, diferente de outras cozinhas do mundo, a gente tem pouca literatura sobre isso. Então, quem trabalha com isso meio que vai desbravando isso o tempo todo. Porque se a gente pegar e falar, nossa, vamos fazer um estudo sobre cozinha italiana, você vai ter um universo milenar de informações sobre isso. A Amazônia, ela é mais restrita em alguns aspectos, embora se usam ingredientes milenares e receitas milenares, como o próprio tucupi e tudo mais, mas você tem menos referência disso. Então, com isso, quando você faz as criações, eu entendo que quando você consegue ligar outras culturas com a nossa, você tem uma forma surpreendente de sabor. Então, você falou da nossa costelinha agridoce. A costelinha agridoce ela é feita com um molho de origem asiática, que a gente faz aqui, tal e tal, mas a concepção é daquela chicken wings, sabe? Aquelas asinhas de frango que tem com aquele molho barbecue normalmente. A gente fez essa ideia, só que com um molho asiático e funcionou, e funciona super bem. Então, às vezes, pegar essas outras referências é muito legal. A gente tem no cardápio aqui também o bao, que é aquele pãozinho feito no vapor, com tucumã, queijo coalho e banana frita. Que em Manaus é o x-caboquinho, só que lá faz com pão francês. Então é isso, eu acho que funciona bem. A textura do bao com o tucumã, cara, é sensacional. Qual que é o seu maior medo profissional? Meu maior medo é a gente perder a originalidade e, como eu falei antes, entrar um amazonense nessa porta e falar que isso não representa ele. Acho que se isso acontecer, acabou, game over, sabe? Eu acho que a gente tem que ser verdadeiro no que a gente está fazendo. E as pessoas têm que se identificar com isso realmente. Porque aí a gente está fazendo o trabalho certo, está representando uma região importante de uma forma séria e coerente. Então, se isso desvirtuar, acho que o negócio acaba. E você costuma receber muita gente de lá? Muita gente de lá. É comum, inclusive, as pessoas virem do aeroporto para cá, ou deixam aqui antes de voltar, vão com mala, sabe? Pessoas do Amazonas costumam receber, adoro receber eles.
E estou sempre aberto a ouvir também, quando alguém quer fazer alguma crítica, é super bem-vinda. Mas sim, recebo bastante gente. Qual que é o seu maior medo na vida? Acho que é quebrar, cara. Acho que é falir, assim. Acho que... Puta, isso deve ser muito difícil, porque muitas pessoas que têm insucesso na vida, elas tentaram até o último minuto que elas acreditavam. Mas não quer dizer que estava certo, mas elas acreditavam. Então, assim, eu acredito muito no trabalho que a gente faz aqui. Mas eu acho também que se um dia eu errar a mão, eu espero que eu perceba logo, antes disso tudo ir por água abaixo. Então, por isso que a gente procura muito ficar no nosso propósito, olhar para ele e falar, vamos seguir esse caminho. Porque, ainda mais no mundo de hoje, as coisas vão acontecendo muito rápidas. Sabe uma coisa que me chama a atenção em São Paulo? Toda semana você abre um jornal e vai falar os 13 melhores restaurantes novos que abriram, os 10... Cara, vamos começar a fazer reportagem de os melhores restaurantes que tem 10 anos em São Paulo, que tem 15 anos em São Paulo. Eu nem tenho essa idade. Mas tem tanta gente que faz tanto trabalho bom aqui, que estão no caminho porque eles seguiram o propósito deles. Se você desvirtuar para cada modinha que vem, cara, aí o negócio não vai dar certo. Eu acho que ele tende a dar errado. E tem muita gente que faz isso, sabe? Sim. E não tem a matéria também dos 10 que fecharam também, né? Exatamente. A matéria dos 10 que fecharam poderia ser um pouco mais explícita até para as pessoas entenderem um pouco melhor sobre isso, né? É um bom ponto, eu não tinha pensado nisso. Porque tem, infelizmente, é uma competição cada vez mais acirrada. Exato, assim, né? Exato. Talvez eu acho que fecha mais do que abre, né? Não sei, mas não é um mercado fácil. E você costuma comparar os seus negócios com os dos outros? Como é que é para você ver, enfim, não sei se teve algum momento que as coisas não andavam bem, você vê um outro, às vezes de um amigo que está muito bem, como é que é para você isso? Eu acho que o tempo todo, e respeitosamente o tempo todo. E eu posso chegar lá no restaurante do fulano e gostar do copo, falar, nossa, que copo legal, puta, que copo que eu tô usando. Sabe, não é só sobre gastronomia. Ou você chegar e ter uma abordagem diferente na recepção e você se perguntar, nossa, como tá a minha? Como a gente tá fazendo? Então, eu acho que é o tempo todo, olhando para como todo mundo faz e tentando colocar isso, botando isso dentro da nossa essência, obviamente. E também funciona com comida também, assim, eu não tenho problema de ter alguma coisa que eu gostei e perguntar pro cara. Eu não vou fazer a mesma receita dele, mas qual é o caminho que levou ele até aquilo. E hoje na gastronomia eu acho que as pessoas são muito generosas com isso, assim, as pessoas tendem a não querer ficar receitas como antigamente, que, né, era guardado dentro de um cofre. Hoje é muito mais aberto, muito mais livre. O que eu acho importante quando você faz uma coisa que é uma réplica do que o criador fez, dá os créditos para ele, né? Como, por exemplo, o dadinho de tapioca. Sim. É a receita do Rodrigo Oliveira que é dele, ponto. E não se discute. Então, se você vai botar o dadinho de tapioca, coloca lá que ele é do Rodrigo Oliveira. É legal fazer isso. Você já se pegou, em algum momento da sua vida, sentindo inveja do sucesso de outro chefe? Isso já aconteceu? Eu não sei se inveja seria a palavra. Mas quando eu fui abrir o restaurante aqui em São Paulo, eu lembro muito bem disso. Eu comecei a fazer a pesquisa do que eu tinha que fazer. E como que eu via? Eu abri Instagrams de chefes, de restaurantes e tal, e olhando o que esses caras estavam fazendo e tal. E quando eu me deparei com isso, a cura... E eu não estava conseguindo ter progresso na criação desse meu cardápio, dessa minha ideia. A cura disso foi o dia que eu falei, cara, parou, não vou olhar mais nada. Eu vou fazer o que está aqui dentro. E aí, você vê que não é sobre ver o que o outro está fazendo para fazer o seu. Você pode, beleza, tem um caminho, né? Se ninguém está comendo mais bacalhau, então beleza, não vou botar bacalhau, ok, mas você vê uma tendência, você pode seguir isso, tudo mais. Mas
eu acho que quando eu fiquei olhando muito o conceito, o prato, a receita do vizinho, eu estagnei. E no dia que eu fechei o Instagram, naquela época, né, antes de abrir aqui, e falei, cara, vou fazer o que eu faço bem e tal, hoje são os pratos que mais vendem, que mais têm sucesso. Então eu acho que em algum momento a gente tende a olhar e falar, nossa. E aí a outra coisa que para mim é uma eterna dorzinha, é que eu vejo alguns restaurantes que fazem um fine dining legal. E eu não tenho isso aqui. Então, por exemplo, eu acho assim, os pratos do Luiz Felipe do Evai, cara, impecáveis, lindos. Eles são gostosos, mas também são perfeitos, assim, esteticamente falando. É um tipo de gastronomia que não faz parte da minha história, eu não faço isso, mas eu acho que sempre fica aquela vontadezinha de um dia eu vou ter uma mesinha para 6 pessoas e vou fazer só isso, sabe? E você comentou um pouco do medo de quebrar. Isso teve algum momento que isso chegou a passar pela sua cabeça que podia acontecer? Na pandemia. Na pandemia, sim. A gente caiu nosso faturamento, acho que em abril ou maio de 2020, em 92%. Nos 3 restaurantes. Então foi muito difícil, foi uma época que eu realmente achei que a gente não ia dar conta. E eu costumo dizer que se você me perguntar como que a gente deu, eu vou te dizer que eu não sei. Porque a gente não tinha muito dinheiro guardado, a gente demitiu pouquíssimas pessoas, muitos saíram porque tinham os acordos e tal. Mas tanto que o nosso time está aí, esse de 15 anos que eu falei, esse de 8 anos e vários outros, porque a gente segurou e, enfim, a pandemia foi um momento crítico. Mas que não foi sobre ter saído do foco, né? Foi um momento mundial que foi difícil para todo mundo, né? E você acha que as coisas são como são? Ou você acha que dá para mudá-las? Como é que você lida com essa questão? A gente tem usado muito uma frase aqui que não é ou, mas é e, sabe? Então eu acho que a verdade não é absoluta e eu acho que as coisas podem melhorar o que está ruim. Então elas não são como são. Acho que a gente vai viver um desafio enorme com o clima. Mas talvez assim a gente vai aprender que a gente precisa mudar, que a gente precisa evoluir nesse contexto. A humanidade como um todo, né? Então eu não acho que as coisas são como são. Acho que elas são e não ou, sabe? Como é que você compara você como pessoa hoje com aquele rapaz que chegou lá em Manaus aos 14 anos? Nossa Senhora! Puta, teve uma época que eu morava em Manaus que eu era cabeludo, pra você ter ideia. Então, esses dias, um grande amigo meu falou pra mim dos tipos de sorte que existe no mundo. Existem 4 tipos de sorte. E eu acho que eu tive a sorte de estar no lugar certo, porque eu vejo que aquele cara que chegou lá era um cara que queria desbravar, que queria conhecer e que talvez nem sabia disso ainda, mas foi entendendo isso ao passar do tempo. E hoje eu me sinto com um compromisso muito maior, com uma responsabilidade muito maior, e cada ano ela vem aumentando mais sobre o que a gente representa. Então, eu acho que aquele menino ele amadureceu bastante na vida nesse contexto todo. Acho que tem muito a amadurecer ainda em várias áreas, mas essa foi uma área que acho que hoje eu tenho muito mais propósito do que eu tinha na adolescência. Para você envelhecer, como é que é? É ótimo. Acho que quando a gente está velho é porque a gente não morreu, né? Então essa é uma premissa importante para a gente pensar. Cara, eu tô super bem com isso, né? Esse ano eu faço 39 anos, então ano que vem eu já entro nos 40 e depois dos 40, né? É a idade 200, né? 90, 50, 60, 70. Eu tô em paz com isso, assim, sabe? Eu procuro ter saúde, procuro me alimentar cada vez melhor, me exercitar mais. Faço meditação, porque eu acho que a cabeça precisa disso. E é isso. Tentar viver cada vez mais no presente, menos nesse mundo frenético, ansioso que a gente tem. Então eu acho que envelhecer é isso, vai te trazendo essas coisas que o Felipe de 30 anos e de 38 são Felipes completamente diferentes. E é muito sobre você realmente
amadurecer e você vai entendendo que a vida é assim. Então, eu espero envelhecer muito bem. Como é que é para você sair da posição só de filho para ocupar a posição de pai também? Cara, acho que é isso. Eu fico emocionado, assim. Eu não sei te dizer, cara. É uma coisa que todos os meus amigos que são pais falam a mesma coisa. Não, quando você ser pai, você vai ver. Não. Eu nem sou pai ainda, né? Estamos com 9 meses aí, mas... Putz, é muito legal. Porque eu acho que vem um tipo de amadurecimento diferente, né? Eu acho que... Eu falei de amadurecimento, não é sobre ser imaturo. Eu acho que a gente é imaturo em muitas áreas da vida. Então, nessa área de paternidade, eu já tô com uma coisa de tipo assim, cara, eu tenho a obrigação de deixar uma coisa melhor para minha filha. Tipo, ela tem que ter uma vida melhor que a minha, ela tem que ser mais inteligente que eu, ela tem que ser mais desenvolvida do que eu e a mãe dela somos hoje. Ela tem que ser, isso é uma obrigação nossa disso. E isso parece um clichê, cara, mas quando bate na tua porta, é diferente, sabe? Você fala, não, isso é diferente, isso não é mais como era antes, que era meio que uma falácia, né? Hoje não, hoje é real, tá aqui. Então, te diria que é um grande privilégio, uma grande emoção esse momento da vida e um grande presente. Acho que ser pai é um presente. O que mais te deixa feliz? O que mais me deixa feliz hoje é minha família, meu cachorro. Tenho um cachorro, sou apaixonado por ele. E ver que esse trabalho que a gente faz é um trabalho que está prosperando, é um trabalho que vem crescendo. Essa semana, 2 noites atrás, eu estive aqui no Banzeiro jantando com um casal de amigos. E aí foi um dia que eu olhei diferente para o salão. Então tinha assim, uma mesa de 6 meninas jovens comendo. E do lado tinha tipo 4 pessoas que falavam inglês. E aí do outro tinha um casal mais velho. Então assim, essa diversidade eu acho que é extremamente importante para o negócio e a gente está conseguindo isso. Eu fiquei tão feliz de ver aquilo. Eu falei, nossa, olha que legal, assim. É um restaurante jovem, mas que tem, sabe, o cara mais velho, o cara mais novo, o estrangeiro. Isso é muito legal. Agora uma pergunta do Resposta que apoia esse videocast. Como é que você faz para garantir que o padrão de atendimento da sua equipe esteja sempre lá no alto? Vou fazer um merchan por Resposta, hein? Eu acho que o indicador do Resposta é um ponto de partida para isso. E ele é muito sensível. Então, uma semana você está bem, outra semana você está pior. E o que aconteceu nessa semana? Eu acho que isso aqui é um organismo vivo. Você tem um dia bom, um dia ruim, eu tive um dia bom, um dia ruim. O garçom também, o cozinheiro também. Então, eu acho que nós nos preocupamos em tentar manter a coisa da melhor forma possível, se esforçando cada vez mais. Problemas acontecem, mas a gente tenta fazer o melhor que dá para isso, fazendo com que as pessoas tenham prazer em trabalhar aqui também, sabe? Porque eu acho que as coisas funcionam. Mas eu acho que tudo parte das métricas que a gente tem com Resposta em várias áreas, né? Não só no atendimento, né? Quando a coisa decaiu, por exemplo, como é que você lida com essas mudanças? Primeiro eu tentar entender o que aconteceu, aonde foi a falha e tudo mais. E aí, assim, às vezes é uma recepcionista que te deixou na mão. É um produto que não veio bem, não tá legal. Então, assim, você tem que agir o mais rápido possível. Assim. Tem que agir para ontem. Assim, o negócio tem que tentar melhorar. E quando a gente tem um contato com o cliente que a gente errou com ele, a gente liga, a gente tenta se redimir de alguma forma, ou convidando para ele vir para cá, ou num caso de delivery, a gente manda alguma coisa, um prato para ele. A gente tem problemas, por exemplo, com o delivery que, né, embora nós somos consumidores de plataformas de delivery, e eu também sou pessoalmente, e muitas vezes o pedido atrasa, ou o motoqueiro sumiu com o seu pedido ou tudo mais, e não é culpa do restaurante. Ou às vezes o cara, se acidentou de moto e tal. Então, quando você tá com fome, você só culpa o restaurante, cara. Você tá chateado com isso, você fala, que sacanagem e tal.
Então, assim, acontece. E a gente tem que saber ler isso com maturidade, entender a dor do cara, a dor do cliente e tentar resolver aquilo da melhor forma possível.